exagero, ato ou efeito de exagerar, exagerar-se, ampliação, encarecimento, qualidade do que é excessivo ou demasiado. The Batman, filme de 2022 dirigido por Matt Reeves. O Charada mata o prefeito da cidade, um político muito influente, daí envia uma mensagem para o Batman depois desse assassinato. Então o Batman começa a investigar junto com a polícia de Gotham para tentar achar um caminho para chegar até o Charada, enquanto ele vai matando outras pessoas influentes da cidade. Uma coisa para deixar clara aqui é que The Batman é um filme muito bonito, isso não há de se negar. Tem um trabalho muito bom de sinergia entre a fotografia, o som, a música e o design de produção, como você preferir, e direção de arte também. A direção de arte dirigida por Jamie Chinland é uma coisa linda, a gente sente a cidade muito física, não é nada daquela coisa muito artificial que a gente vê nos filmes do Snyder, é algo mais bruto, mais palpável que a gente sente na cidade. Então Gotham realmente é uma cidade que, pra gente que é espectador, é uma cidade viva e que a gente sente tudo aquilo ali como parte de uma cidade de verdade mesmo, a gente sabendo que Gotham é uma cidade fictícia, então é um ponto super positivo. Já a fotografia é muito bonita mesmo, sabe trabalhar muito bem esse jogo de luz. E tem uma coisa que o diretor dessa fotografia trabalha, que é o Greg Fraser, mesmo diretor de Duna, ele trabalha penny shots, que é algo que não é muito comum em direção de fotografia de filmes. A gente trabalha muito penny shots em fotografia, que é aquele lance de acompanhar o movimento do objeto. E ele faz isso acompanhando vários objetos durante o filme, e é uma coisa muito bacana. Ele também utiliza muito foco e desfoque para algumas cenas, por exemplo, tem um cara batendo no outro, então ele desfoca a cena, a gente só vê um objeto voando em frente à câmera. Mas tem um porém, o Greg Fraser às vezes exagera nessa coisa de focar e desfocar. Tem uma cena mesmo, só para dar um exemplo, que é só o Batman em um topo do prédio junto com aquele sinalizador dele, e que levemente o Greg Fraser desfoca, algo que não teria necessidade porque não senti nenhuma intenção ali e não influenciou o espectador de nenhuma maneira, como a gente sente em outras cenas em que ele desfoca. Então ele exagera um pouco na dosagem dessa questão do foco e desfoque, pelo menos eu senti isso. Mas a fotografia, como eu falei, é muito bonita, essa questão do jogo de luz, a influência do vermelho na iluminação e na direção de arte também é algo bonita. Agora, o que é o destaque do filme para mim é o trabalho sonoro e também a questão da música quando ela entra em cena. O som é muito bem trabalhado, tem tem uma cena de chuva, né, que a todo momento aparece. Só que nas cenas internas, geralmente quando a gente assiste um filme, a gente vê a chuva do outro lado, mas a gente não, por exemplo, não ouve o barulho da chuva na maioria dos filmes. E tem um trabalho de som muito bonito, que a chuva entra bem de fininho. Eu cheguei a achar que era um som de outra sala de cinema que estava muito alto na sala vizinha, mas não, é um trabalho de som muito minimalista para que a gente se adentre dentro desses ambientes de Gotham e realmente sinta que a gente está vivendo algo real dentro do filme, o que é um trabalho muito magnífico. Para mim o som se destaca de maneira linda em todas as cenas, é muito perfeito, foi um trabalho percebe que foi um trabalho de muita dedicação, sensibilidade e amor por esse filme. Agora a gente tem que falar das cenas de ação. Tem muito tempo que eu não vejo cenas de ação tão bem feitas. Eu acho que o último filme de super-herói que eu vi cenas de ação tão bem feitas foi em Guerra Civil, e aqui a gente vê cenas de ação sensacionais. Tem uma cena que é no escuro, que é muito bonita, tem uma perseguição de carros muito boas, e realmente chama a atenção todo esse trabalho de dublagem. É um dos melhores trabalhos de dublagem, eu acho, dos últimos 10 anos, com certeza. Agora, falando do elenco, para mim o personagem que se destaca é o Gordon. É um personagem que, se eu pensasse de ter um filme solo de qualquer personagem desse filme, com certeza eu pediria para ver o Gordon, porque ele atua muito bem e eu consegui comprar todas as brigas que ele tem durante o filme, todos os atos dele para mim fazem muito sentido. Porém,
Eu não gostei, por exemplo, da Mulher Gato, não me convenceu essa questão da Mulher Gato. Tem esse lance do romance com Batman também, que pra mim é muito raso, muito pouco desenvolvido, e ela não me convence, a Zoe Kravitz. Eu sei que muita gente gostou, mas pra mim é um personagem que poderia muito bem ser retirado do filme e a trama fluiria tranquilamente. Agora, falando também do Paul Dano, que interpreta o Charada, velho, ele é sensacional, um dos atores que melhor sabe interpretar vilões, e quando ele aparece é coisa de louco, é muito bem feito. O Paul Dano, como sempre, atua muito bem. Para mim é um ator que sensacional, e é atuação no nível de premiação. Para mim, o que o Paul Dano faz nesse filme. Sobre o Robert Pattinson, nada demais, eu acho ele um ator muito bem, ele vem mostrando nos últimos trabalhos que ele atua muito bem, mas para esse papel ele não faz nada além do comum do que a gente já viu no Batman até o momento, então não é um grande destaque pro filme. Tem outro personagem também que chama a atenção do pessoal, é o Pinguim. Eu quase não conheci o Colin Farrell, a maquiagem foi muito bem feita para ele, mas é um personagem que a gente sente que vai ter mais desenvolvimento pra frente, mas quando ele aparece, chama muita atenção, a gente fica na ponta da cadeia querendo acompanhar o Colin Farrell. Da questão do tom policial e investigativo do filme, é um filme que tem esses momentos de níveis e desníveis, principalmente para chegar nessa questão do policial que o filme se propõe a fazer. Então a gente tem uma cena de ação e do nada o filme breca para ter esse momento de investigação. Não sei se é um lado positivo, o filme tem uma duração também muito longa, é um filme longo. Eu senti que era longo quando eu vi pessoas da minha sala pegando a mão no celular, quase 80% da sala assim. Então realmente é um filme cansativo, para mim não precisaria ter toda essa duração. O modo como a trama é desenvolvida é um pouco lento. Com certeza o roteiro é um dos pontos fracos do filme, não tem nada demais do que a gente já viu nos outros filmes do Batman. A gente pode falar da construção desse mundo de Gotham, mas se deve principalmente ao trabalho das equipes de visuais, e não assim em si ao roteiro. Eu gostaria de ver muito mais cenas do Bruce Wayne, porque eu acho que são cenas muito boas. A cena do funeral é sensacional, é muito legal, mas em si a questão narrativa precisaria de mais desenvolvimento para que a gente se engajasse mais com a trama. Eu não senti isso, pelo menos eu não consegui me engajar na trama como deveria. Os argumentos do roteiro não são muito legais, tem esse lance da Mulher Gato, como eu falei, e outros. A história em relação ao Falcone, em relação à máfia, me lembrou muito o jogo da Telltale Games, que é o The Batman também, que tem uma história bem parecida e que eu acho que pode ter sido até uma influência para o Matt Reeves, porque realmente tem algumas coisas parecidas, mas como eu falei, o roteiro ele não consegue se desenvolver bem. Tem cenas muito boas, por exemplo, quando o Gordon e o Batman aparecem juntos, você se empolga de uma maneira massa. Os vilões também são muito bem desenvolvidos, mas a trama em si, os argumentos da trama, todos os propósitos de alguns personagens não são muito bem desenvolvidos. Eu dei o exemplo da Mulher Gato, mas eu poderia dar exemplo de muitas outras coisas. Tem, por exemplo, tem uma cena em que um vilão que vai vir para os outros filmes aparece que não teria necessidade de aparecer nesse filme, por exemplo. Tem a questão da prefeita, que a gente entende que ele faz uma metáfora sobre a questão dos políticos salvadores, mas também é muito pouco desenvolvido. Como eu falei, o filme tem esses altos e baixos, tem muitos breques e o filme demora a engrenar muito às vezes, o que algumas pessoas vão dizer que deu sono até, porque realmente isso acontece com o filme do The Batman. É um filme longo, é um filme bom, mas não é uma obra-prima, não é nada genial, e utilizar esses termos exacerbadamente para falar de qualquer filme, como o Thiago Belotti já falou um dia desses no Twitter, é exagerar demais e banalizar todos esses termos e dizer que toda hora um filme é obra-prima e é genial. Quando eu falo assim do filme ter uma duração longa, não é porque eu não gosto de filme de duração longa. Por exemplo, eu botei no meu top 10 no último vídeo um filme de 3 horas e tanto. Então a questão é que o filme realmente é muito longo para toda a proposta que o roteiro tem. Poderia ser 2 horas, 1 hora e meia facilmente. The Batman é um filme com visual muito belo, com personagens muito convincentes, apesar da Mulher Gato não me convencer. E a gente tem uma franquia promissora pela frente. Porém, o roteiro não convence, alguns argumentos também não convencem e não vale isso tudo que está gerando ao redor do filme.
É um filme bom, mas não nada incrível, nada genial, nenhuma obra-prima.